Gente, boa noite para todos. Nós estamos mais em um bate-papo, faz parte do Congresso de Marketing e Vendas. Hoje nós vamos estar falando sobre a parte de internet, né? Vamos conversar um pouquinho aí sobre como se preparar para vender mais pela internet. Nós estamos vivendo em um momento totalmente atípico, onde você tem agora as pessoas todas que estavam, o pessoal que estava fazendo vendas presenciais, várias delas migraram para o online, né? E em cima disso nós temos o pessoal que já trabalhava, que agora está fazendo a parte de vendas, dando mesmo cursos antes que custavam 3, 4, 5 mil reais, sendo dados agora totalmente gratuitos à noite. Pessoal, por exemplo, disponibilizando muito material para atrair as pessoas e ali fazerem vendas em cima dos processos. Então, a gente está tendo assim, uma demanda muito grande e, ao mesmo tempo, a gente precisa se adaptar a esse mercado. Então, só hoje, por exemplo, eu conversei com umas 4 pessoas, participei de 2 reuniões, e a gente conversando exatamente sobre isso, sobre como achar um caminho dentro desse novo normal, de como fazer essas vendas, como estar entrando em contato com as pessoas, cada vez mais definido, o público mais definido, para a gente poder falar mais ao coração daquela pessoa. Então, quanto mais próximo a gente vai se tornando. Então, assim, hoje nós somos 3 que vamos conversar no bate-papo, lembrando que todos vocês que estão no grupo fiquem à vontade para participar. Então, meu nome é Marcos Martins, eu sou do Espírito Santo, estou no Espírito Santo, eu formo coaches, formo terapeutas e tenho uma especialização nessa parte de marketing digital, comportamento do consumidor, como que a pessoa compra, como é que funciona esse processo, tá bom? E eu tenho 2 pessoas que vão me ajudar hoje, que vão estar conversando junto comigo. Uma é o Wilson e a outra é o Antônio. Eu vou pedir para eles se apresentarem. Então, o Wilson começa a se apresentar e logo depois passo para o Antônio. Vai lá, fica à vontade. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Wilson Matias e, além de ser funcionário público, de um tempo para cá a gente notou uma grande necessidade de diversificar, né? O Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, a coisa de uns 4 anos, passou por um problema que nós ficamos com dificuldade de pagamentos. Então, comecei a trabalhar, comecei a investir nessa parte do digital. Por formação, eu sou analista de sistema, e a parte de marketing sempre me atraiu muito. Tá? Em função disso, começamos a trabalhar com marketing e cada vez mais nos aprofundando na questão do marketing digital. Tá? Então, nesses 4 anos, a gente procurou aprender muita coisa e hoje, cada vez mais, eu busco me especializar em estratégias, em técnicas para alavancar vendas usando a internet, através do marketing digital e através desse relacionamento que o Marcos está conversando com vocês, que vai ser, sempre foi, e cada vez mais será necessário nas nossas relações com os clientes daqui por diante. Ok? Muito obrigado, Marcos. Devolvendo o controle aí para ti. Pode ficar à vontade, Antônio. Pode se apresentar aí. Tá ótimo. Uma ótima noite ao Marcos, ao Wilson, os 2 colegas da Bracoach, que foram conosco nesse projeto. E uma ótima noite a cada um de vocês que estão aqui conosco para a gente conversar um pouco, né? Que a ideia é essa, de ter um diálogo e conseguirmos tentar entender um pouquinho o que está acontecendo na nossa sociedade hoje, porque a gente vive um momento radicalmente diferente, como o meu amigo Wilson falou. É bem complicado o que está acontecendo agora na sociedade. E assim como ele, eu também sou funcionário público. Eu sou policial civil aqui no estado do Rio Grande do Sul, estou um pouquinho distante do Marcos, principalmente, né? Mas, enfim, sou policial civil, né, funcionário público, então, do estado do Rio Grande do Sul, mas minha vida inteira
eu trabalhei com o campo do coaching, das terapias. Eu sou doutor em neurociências. A minha principal fonte digamos assim, de estudo, de busca e de aplicação prática são as neurociências. Aí sou especialista em meditação e mindfulness, é uma área que eu gosto muito, e especialista em neuropsicologia. Então, o que eu tento fazer é entender a mente humana. E esse momento, entender a mente humana, entender o que as pessoas estão fazendo, como elas estão se comportando, o comportamento humano, é fundamental para entender até mesmo o comportamento do mercado, as vendas, como as vendas estão ocorrendo, claro, junto com o conhecimento. Por exemplo, o Wilson tem um conhecimento excelente de marketing, o Marcos tem um conhecimento da questão emocional, a junção do conhecimento que nós temos, junto com que vocês também que estão aqui nos ouvindo, né, o conhecimento que vocês têm, também é fundamental. E a gente juntando tudo isso, essa é a grande questão, assim que a gente constrói as coisas, através dos conhecimentos que são trabalhados em conjunto. Essa é a lógica, é isso que eu penso. E a gente pode, sim, passar por esse novo momento com êxito, mas a gente tem que saber passar por ele, senão a gente vai ter problema. Não é um momento fácil, porém é um momento que dá perfeitamente para a gente passar, sabendo os caminhos, as estratégias, os meios. O Marcos comentou que tem muita gente aí que está disponibilizando cursos que antes custava 3 mil, 4 mil, de graça. E não é à toa que está acontecendo isso, porque nós vivemos um momento completamente diferente. Eu, particularmente, trabalhava com cursos presenciais, também adaptei tudo isso agora, os cursos online, estou observando toda essa mudança, né, do mercado, e nós precisamos nos adaptar a isso, mas não sermos também subjugados por isso, né? Temos que liderar esse novo momento para podermos fazer o que a gente precisa fazer. Esse é o ponto fundamental, usar os nossos conhecimentos para isso. Passo de volta aí para o Marcos. Vamos junto, é porque aqui eu esqueço de clicar, acho que o som está aberto, vou falar e pronto. Mas, galera, é o seguinte, nós estamos então para conversar, para ver como que a gente pode se preparar para isso. E aí eu acho legal que existem duas coisas que eu acho primordial aí quando a gente fala de internet e quando fala de vender na internet. A primeira coisa é poder se cuidar, é poder olhar para você. O que a gente está vendo muito acontecer são pessoas que elas não estão bem, não estão equilibradas com elas mesmas e elas não estão conseguindo vender. Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa, ela não consegue vender. Ela, como vendedora, ela não está conseguindo vender. Aí ela está jogando para as pessoas na internet, ela está tipo assim, o problema, eu não estou conseguindo vender, agora eu estou pegando o meu produto e estou jogando no peito do Wilson, e o Wilson que tem que se virar. É ele que tem que vender para mim. Mas ela não está tendo resultado. E aí ela quer jogar isso de uma outra forma para uma outra pessoa fazer. Então, o primeiro ponto que eu acho primordial, e aí eu vou passar eu quero fazer uma pergunta para o Antônio, e aí fugindo um pouquinho, Antônio, a minha pergunta para você seria o seguinte: quando a gente olha para as pessoas hoje, as pessoas estão estressadas, elas estão tipo assim, muito desorganizadas, elas estão muito em desequilíbrio. O que eu posso fazer? O que a neurociência, o que o mindfulness, que você também é especialista nisso, o que pode ser feito para a gente se equilibrar primeiro? Porque se eu quero vender mais pela internet, eu preciso me equilibrar até para que eu possa enxergar melhor, né? Para que eu possa ver um novo mundo que pode se abrir. E aí eu preciso tomar cuidado para não tomar, por exemplo, agora mesmo, semana passada eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, olha, eu investi 5 mil e não vendi nada. Ou seja, numa crise, a pessoa vai fazer... E quando eu fui conversar com ela me falava coisas que ela, como vendedora, ela não faria. Mas como ela está desequilibrada,
ela postou tudo numa pessoa que não sabia o que estava fazendo e aí detonou tudo e sem ter um plano de negócio para o que daria de retorno, como fazer. Então, me diz uma coisa, como é que seria isso? O que é neurociência? O que eu tenho que fazer para me preparar para entrar nesse mercado? Ótima pergunta, ela é extremamente relevante e importante. O que acontece? Nós temos que separar primeiro o que é real e o que não é. É muito complicado quando a gente ouve as pessoas falando, nós estamos numa crise mundial e agora está tudo acabado. É muito complicado porque uma parte disso é verdade e outra parte não é. Que nós estamos numa crise mundial é verdade. Não adianta a gente dizer assim, não, o mundo está maravilhoso e nunca esteve melhor. Não é verdade. Nós estamos enfrentando uma crise, essa crise vai continuar, porque nós temos consequências, né, da pandemia, há uma consequência econômica que já está instalada, mas ela vai ampliar em vários setores, nós vamos ter consequências ainda para frente, e isso é fato. Não adianta a gente dizer que não, né? Isso é fato. Mas a outra parte que está tudo acabado, que agora a gente não tem mais o que fazer, isso é completamente errôneo, não é verdade. Toda crise denota a possibilidade de crescimento, a possibilidade de você ir além. Claro que, por exemplo, quem era dono de um hotel, algumas pessoas, eu conheço inclusive alguns nesse campo, que tinham apenas um hotel, quer dizer, não era apenas um hotel, um grande hotel, mas era apenas um negócio que a pessoa tinha e não conseguiu manter, não tinha como manter. E essa pessoa se deu muito mal agora, nesse período de crise. Então, você tem que ter essa flexibilidade. O Wilson, por exemplo, é funcionário público, assim como eu. O Rio de Janeiro atravessou um momento muito delicado. Eu até não sei exatamente como está a situação lá ainda, mas, independente disso, mesmo funcionário público, que tem estabilidade, que tem toda uma situação, em tese, tranquila, diante de uma crise, pode ter essa estabilidade seriamente ameaçada. Então, a gente tem que ter alternativas, tem que buscar alternativas. Mas, como o Marcos disse, e acho que a gente tem bastante sintonia nesse sentido, todo o trio aqui, todo o grupo, pegar 5 mil e investir de qualquer jeito. Tem uma grande chance de perder os 5 mil. Quando a crise começou, eu não gosto muito de ficar enfatizando crise, né, porque crise também denota oportunidade. Quando eu falo em crise, estou falando de um momento que gera alguns problemas, mas que junto com esses problemas traz automaticamente oportunidades, muitas oportunidades. Eu sempre investi em muito conhecimento. Minha vida inteira eu estudei, tanto que a minha formação ela é bem considerável, assim como os meus colegas que estão aqui. E quando a crise começou, eu acentuei muito investimento nessa questão educacional, dentro das minhas possibilidades e tal, mas eu acentuei, porque, não, agora é o momento, eu preciso acentuar isso. Foi a minha estratégia, mas eu criei uma estratégia para isso. Teve toda uma estratégia criada. E o ponto central que as neurociências colocam nesse sentido é que você, como ser humano, precisa estar centrado, precisa estar em condições de enfrentar esse novo momento. Se você estiver estressado, se você estiver com, sei lá, as dificuldades acabando contigo, vamos falar de uma forma indireta, como que você faz para sair disso? Não dá. Por melhor que você seja, mas não dá, você não consegue. Então, você tem que se reencontrar, tem que se encontrar, tem que estar bem, estar no teu melhor momento. Mas como que eu vou estar no meu melhor momento diante de tudo isso? Cuidando de si. Se você não cuidar de si, você não vai conseguir vender bem, seja pela internet, seja presencial, seja da forma que for. Porque para vender pela internet também tem que planejar, tem que ter estratégia, muita estratégia, porque a disputa é muito grande. Isso quem vai falar bem depois é o Wilson, ele é o cara que tem as estratégias nesse sentido, mas é fundamental ter estratégias. Mas se eu não consigo cuidar de mim, essas estratégias vão falar, mas eu posso contratar alguém. Pode, realmente. Mas se você não tiver a tua parte funcionando, não vai funcionar, não vai dar certo. E a grande questão, as neurociências nos dizem isso de uma forma muito clara, e por favor, gravem isso, escrevam isso, sei lá, ou gravem na mente de vocês. Nós não podemos vender de outra forma que não seja vendendo para o emocional, para o coração das pessoas. Isso é fundamental e não é uma coisa retórica, uma forma de falar, eu vendo para o coração romanticamente, não é isso.
Mas eu preciso ir para o lado emocional, senão a venda, eu posso até fazer algumas vendas, sem ir para o lado emocional. Mas vai ser pouco. Porque os outros que estão indo para o lado emocional, e muitos estão indo, eles vão estar na minha frente. E vão levar as vendas, e eu fico para trás. Provavelmente não vou vender nada ou quase nada. E não interessa o produto que eu tenho. Todos os produtos estão indo para esse lado. Ah, mas dá para vender caixas de fósforo indo para o lado emocional? Dá. Tudo dá. Claro que alguns produtos é um pouquinho mais difícil de trabalhar isso. Mas tudo tem a sua utilidade. Tudo tem o seu motivo. Então, nós temos que trabalhar dentro dessa lógica. Eu estar bem. E aí, eu começo a traçar minha estratégia, forma de fazer. Como que eu posso estar bem? Cuidando de mim, usando coisas como, por exemplo, a meditação. Meditação não é mais como se pensava antigamente, tem que ficar parado lá, aquela coisa mística, não tem nada disso. Meditação, técnicas como mindfulness, por exemplo, são técnicas absolutamente científicas, que você, com pouquíssimo tempo por dia, consegue ter benefícios extraordinários. E mantendo-se centrado, mantendo-se bem, para justamente fazer o que tem que ser feito. E fazer o que tem que ser feito é fundamental. Você tem que ser o melhor possível nesse momento. Você, a tua empresa, os teus negócios, o que tu faz, tem que ser feito da melhor forma possível. Senão, você fica para trás. A internet tem uma possibilidade incrível. Aí eu, por exemplo, meus atendimentos de hipnose, hipnoterapia, eu posso atender pessoas do país todo no atendimento online. É muito mais amplo do que o presencial. Porém, a minha competição, entre aspas, forma de dizer, também é com o país todo. Então, eu tenho que ter um diferencial, senão não dá. Então, eu tenho que estar totalmente centrado e saber o que eu estou fazendo. Esse é o ponto. A gente vai conversando aqui, não vou alongar demais nesse primeiro momento. A gente segue conversando e totalmente aberto a perguntas. Né? O mais importante é a interação de vocês. Né? O que tiver perguntas, por favor, vamos conversando aí. Lembrando que quem está dentro do grupo pode pedir a palavra e coloca lá no chat se você quer participar ou se você quer ser, por exemplo, chegar, olha, eu queria entender isso daqui, eu queria conversar mais sobre isso, eu estou vivendo isso, eu queria ver se vocês podem me ajudar. Aí a gente vai pegando e construindo junto com vocês, tá bom? Então, vamos passar agora para o Wilson. Wilson, hoje, quando você olha para internet em si, como é que seria uma estratégia orgânica, ou seja, que não teria que fazer pagamentos, para você trabalhar com pequenas empresas e aumentar suas vendas? Como é que seria isso? Wilson está sem som, peraí. Deixa eu abrir. Pronto, pode falar. Resolvido. Eu estava comentando, né, que como o doutor Antônio frisou com muita propriedade, hoje é fundamental que nós tenhamos um relacionamento cada vez maior. Nós precisamos nos apresentar e essa apresentação ela precisa ser de uma forma de uma interação muito completa com o nosso consumidor. Nós temos que cada vez mais saber quem ele é, saber quais são as dores dele e ler nesse intervalo de conhecer ele e saber suas dores, quais são as nossas soluções para ele. Então, hoje, de uma maneira orgânica, qualquer ferramenta que nós tenhamos que nos possibilite esse convívio, essa interação, esse conhecimento, ela vai dar resultado. Quando a gente trabalha uma ferramenta de funil de vendas, por exemplo, nós temos 3 estágios bem destacados. Nós temos o topo do funil, onde a pessoa está em busca de uma... Ela não tem nenhuma noção ainda da dor que ela tem, do problema que ela enfrenta. Ela sabe que ela está desequilibrada, que ela está precisando de alguma coisa, mas ela não tem noção do que é exatamente o problema dela. Então, ela vai começar a pesquisar. Então, por exemplo, se eu tenho clientes, se eu quero atingir clientes numa etapa de topo de funil, eu tenho que ter blogs, eu tenho que ter, por exemplo, páginas de Facebook que me atendam nesse sentido, que eu dê informações.
E aí a pessoa, vou pegar um exemplo aqui, vou me permitir um exemplo. A pessoa está com a seguinte dúvida, né? Agora todo mundo está precisando fazer lives, precisando fazer vídeos. E qual é a melhor ferramenta que eu tenho para fazer vídeos? Câmeras ou smartphones? Ela tem uma dúvida. Ela sabe que ela precisa fazer vídeos e ela não sabe nem ao menos qual é a melhor ferramenta para ela. Então, essa pessoa, a gente fala que ela está no topo do funil. Nesse estágio, ela precisa de informação. Ela não tem a menor noção, ela está cega. Então, ela vai começar a ver. E aí ela vai começar a ver num blog, ela vai começar a ver numa página, num grupo, que, de uma certa maneira, os dois atendem, né? Você não precisa fazer investimento, não precisa gastar R$5.000, os dois te atendem. Mas se você quiser fazer melhores vídeos, talvez você devesse considerar a possibilidade de comprar uma câmera. Opa! Então ela já sabe que câmera é melhor para fazer vídeo do que um smartphone. Tá? Logicamente, pegando o topo dos dois. Então ela já está no meio do funil. Agora ela vai começar a pesquisar câmeras. Qual é a melhor câmera do mercado? E aí ela vai ver uma série de situações, vai consultar blogs, isso e aquilo. E aí ela vai chegar, por exemplo, que de repente uma Canon é uma melhor câmera dentro, não fazendo propaganda, o objetivo não é esse, mas ela chegou num ponto que a Canon é melhor. Se ela chegou nesse ponto, ela está no final do funil, que agora ela vai procurar Canon, a modelo, sei lá, T6, e aí ela está buscando no fim do funil já pelo produto final. Então nós temos que ter estratégias que passeiem por todo esse caminho, que pegue lá no topo do funil, que dê informação, que esclareça qual é a dúvida desse cliente, mostre a ele uma solução que ele ainda não tem. Em seguida, que o oriente dentro dessas alternativas possíveis que solucionam o problema dele, qual é a melhor alternativa para ele. E aí, a partir do momento que ele chega aqui no final, que ele vai estar no fundo do funil, eu vendo para ele. Então, eu tenho que acompanhar, a minha solução tem que acompanhar esse cliente em todo o trajeto. Todo esse percurso, a minha solução tem que acompanhá-lo. Uma das dicas que eu falaria, por exemplo, uma das coisas que eu tenho visto funcionar é exatamente esse acompanhamento em todo o percurso, toda a jornada de compra do cliente. E, aliás, até pregressa essa jornada de compra. Nesse momento que o cliente está buscando informação, ainda está lá, você conseguindo se apresentar. Então, eu vendo produtos nutricionais. Outro exemplo. Quais são os produtos, para que serve, o que eles beneficiam. Então, a gente vai fazendo esse passo a passo. E cada vez que esse meu consumidor, que ele está lá interessado, que ele virou lead, que ele está agora como prospect, até ele virar cliente, comprador, e a gente criar um relacionamento dele comprar sempre, a gente tem que fazer esse acompanhamento. Uma das ferramentas que no final eu indicaria, e só para não dizer que eu fiquei aqui falando de teorias, é exatamente um acompanhamento dessa compra. Você fazer um pós-venda. Outra coisa que eu falaria, alguma coisa que você dê para o cliente que te diferencie nesse mercado. Cada vez mais a gente vive um marketing de diferenciação. O doutor Antônio até chegou a comentar isso nos atendimentos que ele faz. Ele concorre com um país inteiro. Então, ele tem que ter, quem olha para ele tem que ver nele um diferencial que, de repente, eu não consigo atender só com um exemplo. Então, você precisa mostrar que você é diferente dele, que você é diferente da tua concorrência. Uma ferramenta que eu acho muito válido também é você dar alguma coisa ao cliente que te diferencie. Eu sugiro muito cashback e outras ferramentas de pós-venda. Eu acho isso fantástico nesse panorama atual. Isso é uma tendência que começou no Brasil nessa década, mas que no final da década ela explode com essa pandemia. Então, eu acho que é fundamental pensar em soluções nesse sentido. Certo, Marcos? É bom lembrar, né? Toda hora a gente está batendo nessa tecla, que essa interação,
esse contato, né? Ele é imprescindível. Por exemplo, a gente aqui no Instituto a gente faz isso, né? A gente faz investimento todo mês no Facebook, traz as pessoas, né? Então, o Facebook vai mostrar algumas pessoas que têm interesse, e aí entra a parte comercial. Aí a gente tem um departamento comercial que aí eles vão entrar em contato. Então, o Marcel pega o nome da pessoa, liga para a pessoa, manda mensagem primeiro e ali vai fazendo até a pessoa pegar e começa ali um bate-papo. Então, a gente precisa lembrar que essa interação ela é muito legal hoje. E se você puder fazer essa interação para chegar mais próximo e fazer a venda, aí você vai ter uma venda mais recorrente, né? Então, isso é importante a gente lembrar disso também, dessas atividades, essa interação com a pessoa é muito importante. Tem alguma pergunta do grupo que alguém gostaria de abrir, perguntar, que tem alguma dúvida? Oh, não entendi isso, ou vocês estão falando aí, eu queria entender melhor sobre esse processo. Tem alguém que gostaria de tirar alguma dúvida? Pode ser via chat, ou coloca lá no chat eu vou abrir o seu som, e aí você vai poder falar com a gente. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Enquanto você pensa aí se quer fazer alguma pergunta, eu já vou lançar a próxima pergunta para o Antônio, tá bom? Então, vamos lá. Mestre, quando a gente olha na sua percepção que você está estudando, eu sei que você está estudando bastante aí para estar fazendo o seu lançamento, né? Direto a gente conversa sobre isso, você comenta sobre isso. No que você está estudando, no que você está aprendendo, como é que você está vendo essa pandemia? O que você viu de mais interessante nessa parte mesmo da venda em si? Do que você está estudando, o que você está olhando, colocando em prática? O que você acha que é o pulo do gato hoje para você? E aí eu vou passar esse pulo do gato depois. Eu vou entrar e vou passar para o Wilson, tá, Wilson? Nós três vamos responder essa pergunta. Como é que seria o pulo do gato hoje dentro da internet? O que seria fazer dentro da internet hoje? Vai lá, Antônio, pode ficar à vontade. Eu acho que a pandemia ela gera um processo absolutamente novo, né? Isso não é achar, é inquestionável, porque a nossa geração nunca presenciou algo assim. E cada estado, cada cidade vive pequenas diferenças, mas nós presenciamos algo radicalmente diferente que afetou todo mundo. O mundo inteiro foi afetado. E, particularmente, nós, quem tem os seus próprios negócios, de alguma forma foi afetado. Teve algumas pessoas que até ganharam dinheiro nesse período, de uma forma direta, mas a maioria teve que se reinventar. Essa oportunidade de se reinventar, de perceber que, falando em termos de negócios, que a gente precisa fazer coisas diferentes, precisa buscar alternativas. Isso é um dos, digamos assim, dos ensinamentos que a pandemia acaba nos trazendo. Aquele exemplo que eu citei antes, do dono do hotel. Se essa pessoa tivesse mais algum negócio, talvez ele tivesse um segundo e terceiro negócio que também acabasse sendo seriamente prejudicado pela pandemia. Mas teria uma grande tendência dele conseguir manter algum desses outros negócios. E então essa flexibilidade é fundamental. E a nossa vida ela é assim. Independente de pandemia, nós temos que ter flexibilidade, porque nem tudo sai de acordo com o que nós queremos. Se nós somos inflexíveis, somos aquela pessoa assim que tem que ser exatamente do meu jeito, a gente vive infeliz. A gente vai viver com sérios problemas. Isso na vida pessoal e na vida profissional também. Por mais que é interessante planejar, é interessante fazer as coisas de acordo com o planejamento, a gente precisa fazer isso, mas a gente também tem que ter flexibilidade para nos adaptarmos diante do que acontece. A pandemia ensinou isso de uma forma incrível, muito rápida, muito direta. Adaptação fundamental. Aí, diante de cada tipo de negócio, cada pessoa precisa analisar muito, entender completamente seu negócio, o que é o meu negócio, como que eu consigo me adaptar a esse novo mundo digital, porém, talvez mantendo a questão
né, presencial, a questão local, porque as duas coisas vão conviver juntas. Acredito que agora, em 2021, a gente vai ter um momento muito específico, onde tem muita coisa que está voltando. Na área de cursos, por exemplo, alguns colegas meus que trabalham com os cursos que eu trabalho também, estão dando os cursos normalmente. Quase normal, mas, digamos assim, sem cuidado nenhum. E não seria, não está correto isso, mas está acontecendo. Eu ainda não voltei aos cursos presenciais, porque é um momento delicado, ainda tem muita coisa acontecendo. É uma questão legal também, uma questão de leis, porém é uma questão de saúde, é uma questão perigosa. Tem muitas pessoas aí sendo seriamente prejudicadas ainda pela questão do vírus. A partir do início do ano, a gente tem uma esperança que vacina e tudo mais comece a mudar, não vai mudar de uma hora para outra, não é a partir de janeiro, fevereiro que a gente vai ter um novo. O mundo vai ser diferente, a gente tem que estar consciente disso. Mas nessa diferença, o que a gente pode fazer? Então, a necessidade de conhecer o nosso negócio profundamente. Qual o negócio que eu tenho, como eu posso trabalhar com esse negócio no mundo digital e como eu posso continuar no mundo presencial. Como que eu posso melhorar como pessoa e nesse melhorar como pessoa ter o máximo potencial no meu negócio. Vender, por exemplo. É impossível ter um negócio e não saber vender. Não dá. Por melhor que você tenha pessoas que trabalham contigo e vendam para você, você tem que saber vender. Isso é fundamental. Saber vender para o emocional das pessoas, porque é assim que você vende. É assim que você vai conseguir vender verdadeiramente. E no online é um pouquinho complicado, porque às vezes no começo tu pode, mas é mais frio, é mais... Na verdade, não. A gente tem que saber também, né? Depois, provavelmente o Wilson vai falar alguma coisa sobre isso, mas tu tem que ter o mesmo calor, mesma possibilidade do contato humano, que não é direto, mas no online também, mesmo sendo em maior escala, sendo mais complicado. Mas eu entendo que esses pontos, o autoconhecimento, conhecer a tua empresa, conhecer o que tu tem, mas todo mundo tem uma noção, todo mundo tem da sua própria empresa, mas conhecer verdadeiramente, estudar a fundo a sua empresa, conhecer cada detalhe da sua empresa. Isso é fundamental nos dias atuais. E é isso que vai fazer a diferença. Você tem que ter algo que te destaque no mercado. Se você é um profissional liberal, trabalha com determinada coisa, ou é uma empresa, ou enfim, o que quer que você toque, o que quer que você leve adiante, tem que ser com um diferencial. As grandes empresas hoje, elas têm algum tipo de diferencial. Mas como se destacar num mundo que tem tantas empresas parecidas com a tua, e vai ter qualquer setor que você pense, a tendência é ter muitas pessoas que fazem algo parecido com o que você faz. Mesmo assim, você tem que se destacar de alguma forma. Se destacar é fundamental. Isso a pandemia nos ensinou também. E dá. Eu tenho as minhas particularidades. Tem coisas que ninguém é igual a mim. Algumas coisas que fazem até com que outros sejam melhores do que eu. Mas nessas coisas que eu sou, talvez, vamos usar esse termo, entre aspas, claro, menos bom do que alguém, entre aspas, deixando bem claro, nessa lógica, eu consigo usar uma experiência própria que eu tenho que ninguém mais tem e faz com que esse elemento seja significativo para a vida de muitas pessoas. E isso eu consigo levar adiante. Faz com que eu me destaque. E, claro, buscar conhecimento. E isso é fundamental. Quanto mais eu conseguir buscar conhecimento, mais eu vou conseguir me destacar. Eu acho que esses são os elementos. Show. Os elementos fundamentais. E a lógica da inteligência emocional, só esse detalhe, Marcos. Há anos já, não é da pandemia, isso é antes. Você fala em inteligência emocional, essa coisa toda. Grandes nomes como o Gardner, lá quando ele começou com as inteligências múltiplas, e daí abordou a questão da inteligência emocional, de certa forma, e vários escritores depois, autores, cientistas, e aí quando nós entramos especificamente na inteligência emocional, hoje não se tem dúvida nenhuma de ser fundamental nós desenvolvermos a capacidade da inteligência emocional, as habilidades inerentes à inteligência emocional, para conseguir seguir as coisas, inclusive na internet. Porque apenas com inteligência lógica as coisas não funcionam. A gente precisa da inteligência emocional.
Show. Tem uma pergunta da Débora. Débora, eu vou pedir para você... Vou abrir seu som agora. Espera aí. Vamos lá. Débora, você tenta abrir o seu próprio som. Isso. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, pode ficar à vontade. Pelo sotaque, você é do Rio, né? Sim, boa noite. Meu nome é Débora Bonfim. Eu sou empreendedora também. Eu queria que vocês dessem exemplos práticos de cashback, por favor. Ok. Olha só, a ideia de você criar uma fidelização, você fidelizar o cliente e você fazer uma forma de você remunerá-lo, né? De você dar, seja ele ter um retorno financeiro ou ele ter um desconto. Hoje utiliza-se, por exemplo, é muito utilizado aqui no Espírito Santo, tem uma rede, por exemplo, chamada Carone, e você tem vários, todos os supermercados dessa rede, mais alguns se unem, e aí você tem o DOTS. O que é o DOTS? Você compra e ali eles te dão um retorno de DOTS. DOTS seria uma moeda que você segura e você vai lá e faz compras. Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de chegar lá, eu só compro no Carone, também não estou fazendo propaganda igual o Wilson, tá? Não ganho um centavo por isso, mas aí eu já tive o prazer, por exemplo, e é prazeroso, você está fazendo as compras, daqui a pouco você para, chega no cara e fala, olha, vê quanto que está meu saldo, e ali na hora você vê o saldo, e você vai lá e paga a sua conta. Estava fazendo uma compra uma vez de R$80 e não paguei um centavo, porque tudo que eu estava comprando no supermercado me deu o número X que eu podia agora trocar aquilo para fazer uma compra para mim. Então, pode ser modelo de fidelidade. Isso aí, quando a gente fala nesse sistema, são vários sistemas. O empreendedor ele não precisa ficar preso ao sistema de cartão de crédito. Tipo, comprou com cartão, ele devolve uma parcela. Você pode fazer, por exemplo, eu conheço várias pessoas que fazem, aquele cartão fidelidade é uma forma disso. De você ir comprando, a pessoa vai carimbando, chegou em tal, tipo 10, comprou 10 pizzas, ganha uma. E o que o cara está fazendo na realidade? Ele está te presenteando de 10% cada vez que você é fiel. Então, juntou 10% em todo, ele não te deu desconto nenhum, chega no final ele te dá um desconto. Ou numa compra, você devolve uma parte do dinheiro para ele. Né? Então, todas essas ideias de você criar uma forma de você retornar para você, e aí eu ampliei a sua pergunta, né, colocando toda a parte de fidelidade, tudo isso que você puder aumentar, vale a pena. Por exemplo, eu já vi pessoas que não dão dinheiro. Eu já conheci farmácias que nem vão avisando o que você vai comprando. Daqui a pouco você vai lá e você ganha um produto. Ele fala, você pode escolher o produto que você quiser. Ele diz isso, ele manda. Tem gente que está sendo fiel em pedido de pizza, hambúrgueres e tal, e já manda uma mensagem para você, já vem. Então, essa ideia de você retornar, você só tem que ter cuidado com uma coisa, Débora, e isso é fatal, tá? Quando você inserir um sistema desse, não é para você inserir sem ter um planejamento estratégico. O que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte. Vamos dizer que você tem 100 clientes, vamos menor, você tem 10 clientes e cada cliente desse te paga R$10. Então, se 10 clientes pagam R$10, você tem um faturamento de R$100. Beleza até aqui, Débora? Débora? Deixa eu ver se está... o seu som fechou. É porque se você fechar, eu tenho que abrir para você. Entendeu essa colocação? Sim, agora eu tô entendendo. Então, olha só, R$10, eu estou pagando R$10 e você está recebendo... você tem 10 clientes pagando R$10. Você só deve colocar um programa de fidelidade se você for aumentar o número de clientes. Então, não é só implantar o programa de fidelidade.
Você deve implantar o programa de fidelidade se você tiver um planejamento estratégico, um plano para você aumentar os clientes. Porque senão, olha a roubada que você vai ter. Se você simplesmente implanta um projeto, sem ter um projeto de aumentar o número de clientes nos seus clientes, se R$100 você ficava ali a conta de pagar as contas, olha, desculpa a expressão que eu vou usar agora, mas é para marcar. Olha a merda que vai acontecer. Você tem 10 clientes que pagam R$10. Você vai continuar tendo 10 clientes. Só que os 10 clientes agora não pagam R$10. Eles vão pagar só R$9,50. Sabe o que vai acontecer? Você implantou um programa de fidelidade e no lugar de você, só que você não pensou em aumentar cliente. O que você fez então foi gerar para você uma despesa que não vai ter retorno. Então, a partir de agora, no lugar de você ter um retorno, um retorno financeiro de R$100, você tem um retorno de 95. E aí não paga as contas. Bom, desculpa. Então, assim, só para eu entender, Marcos, é Marcos, né? Isso. Esse cartão de fidelidade, por exemplo, seria uma propaganda boca a boca. É isso? Então, olha só. A ideia de você retornar o dinheiro é quanto você compra comigo, eu retorno algo para você. Entendeu a ideia? Seja ele cashback, seja ele DOT, seja ele cartão fidelidade, o que for. Você comprou e eu te dou de volta alguma coisa. Você comprou, eu te dou algo porque você comprou comigo. Eu vou te presentear porque você comprou algo comigo. Essa é a ideia por trás do programa. Só que para implantar isso, eu preciso aumentar o número de clientes. Então, quando que isso é eficaz? Quando eu criei um mecanismo para aumentar o número de clientes, e aí sim eu implanto fidelidade. Vou te dar um exemplo prático. Você trabalha com o quê? Para mim ser bem assertivo e te ajudar exatamente no seu negócio. O que você vende? O que você vende de serviço? Com cosmético, sensual e lingerie. Ótimo. Isso, vamos sensual lá. E de lingerie. Vamos em cima disso. Vamos dizer, então, que você procurou uma escola perto da sua casa que está assim de professora. Beleza? Ou você procurou uma sociedade, uma academia, ou uma igreja que está assim de mulher. Aí você já tem as suas clientes, beleza? Você não está jogando para as clientes. Sim. Você está em foco em novos clientes. Aí você vai lá por exemplo, vamos dizer, se for uma associação ou uma igreja, você quer que alguém de lá fale do teu produto. Concorda comigo? Concorda comigo? Então eu vou até, por exemplo, vou até uma pastora ou uma líder religiosa, viro para ela e falo: olha, é o seguinte, eu gostaria de fazer um programa com a sua igreja e eu queria implantar um programa. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou vir em uma reunião só de mulheres, vou trazer uma pessoa para fazer uma palestra, ou ela dá a palestra, que ela já sabe fazer isso, e você vai entrar e você diz assim: olha, para o pessoal da sua igreja, eu vou estar vindo para cá, mas toda compra que fizer, da compra eu vou doar 10% de oferta para a igreja. Ou as mulheres da igreja que participarem desse evento, que comprarem comigo, elas já têm um desconto de 10, de 20 reais na segunda compra. Você está entendendo que eu estou criando uma fidelidade? Independente do que for, eu estou pegando o dinheiro que está vindo para mim e eu estou voltando para a comunidade. Pode ser que seja uma comunidade que está querendo construir. Vamos dizer que seja uma igreja que está em construção. Você chega para a líder da igreja: ó, eu queria conversar com as mulheres daqui e tal, e nós vamos fazer um esquema. Toda mulher que comprar, o valor que ela comprar, 10%, 15%, eu vou fazer uma doação à construção. Entendeu? Então, você está voltando para aquilo que é importante para as pessoas.
não necessariamente tem que ser voltando para quem compra, mas para onde para aquela pessoa acha que é importante. Então, você pode criar mecanismos. Você pode ir nessas mulheres, você pode ir na academia, você pode chegar e até presentear de duas formas. Você pode dizer assim, na academia, por exemplo, você apresentou para a dona da academia. Ela amou. Ela quer comprar algumas peças para ela. Você fala bem assim, ó, o seguinte, se você me permitir fazer a propaganda dentro da sua academia, eu dou um desconto, eu volto para a compra para quem comprar comigo a primeira vez, tem um desconto de fidelidade, e além disso, quando eu fizer 10 lingeries vendidas dentro da sua academia, você ganha uma. Você pode escolher uma comigo. Só que isso você tem que pôr na ponta do lápis, entendeu, Débora? Sim, sim. Porque você pode falar comigo assim, Marcos, mas aí eu vou perder 10% de devolução, mas 10% para quem tá fazendo... Pô, estou perdendo R$20. 20%, não. Você não está perdendo 20%. Se você compra por 50 e vende por 100, e aí você está perdendo 20, o que eu estou dizendo para você é que você está deixando de ganhar 20, mas está ganhando 30, porque essa era uma venda que você não tinha. Entendeu qual é o macete que está por trás quando você coloca esse sistema de fidelidade? O sistema de fidelidade ele tem que rodar se você aumenta os clientes. Agora, se você joga isso para dentro dos clientes que você já tem, aí você lascou o negócio. Aí quebrou contigo. Aí não vai rolar. Entendeu a ideia, Débora? Você só deve, volta a bater na tecla, só deve implantar um projeto de fidelidade se esse processo for em clientes novos, para você estar ampliando o número, porque aqui você pode deixar de ganhar, né? Porque você deixa de ganhar uma parte, mas você ganha outra, que era uma venda que você não tinha. Você não deve fazer com os clientes fidelizados. Só se você vê que precisa criar um projeto para fidelizá-los cada vez mais. Aí tudo bem. Ficou claro isso? Entendi, mas... Pode falar, pode. Tá, só para assim, ficar claro. Porque se você fizer uma pergunta, eu não souber... Deixa eu só te falar uma coisa. Se eu não souber responder, eu vou jogar no peito do Wilson, no peito do Antônio. Então, eu estou bem tranquilo, entendeu? Estou tranquilo aqui. Mas vai lá, pode perguntar. Então, tudo bem que seria uma venda nova, mas geralmente, quando as pessoas fazem esse tipo de acordo, não existe um outro preço em cima disso? Então, você tem que tomar na hora que... Você tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que tomar muito cuidado com essa prática errada do mercado. De você pegar, por exemplo, eu tive uma discussão dessa, eu tô ajudando, eu coordeno um grupo de coautores. Nós vamos lançar 3 livros agora, dia 24, dia 8 e dia 24 de novembro, dia 3, 4 livros. 24 de novembro agora é Mulher 360. No dia 3 é uma viagem ao mundo da PNL. Depois nós vamos fazer um na área empresarial e um na área educacional. E eu estava conversando com uma coordenadora, ela falou bem assim, olha, tem um coautor que ele está querendo aumentar o valor do livro para ele ganhar. Olha o tiro do pé que você pode dar. Se você vende um produto a 50 e você joga esse produto a 70 e vai para esse mercado novo, você concorda que lá pode ter pessoas que têm um convívio com as pessoas que você já vendia? Se elas souberem que você mentiu para elas, você está fora do mercado. Porque a pior coisa que tem para uma pessoa é sentir que ela foi enganada por você. Que você estava pensando apenas na área financeira. Então, essa parte de você aumentar é meio complicado. E você pode ver que quem faz isso, ele não consegue fazer de novo. E dentro do marketing digital, dentro das boas vendas, a gente diz o seguinte, não interessa uma venda. Interessa você vender várias vezes
para a mesma pessoa. Entendeu? Entendi, Marcos. Eu super entendo isso, mas assim, o que acontece comigo, porque eu estou iniciando ainda, né? Ok. O que acontece comigo? Eu tenho uma página no Instagram e eu faço venda delivery. Então, eu faço a propaganda pelo Instagram e pelo WhatsApp. Beleza. E como é perto, geralmente os bairros são próximos, que eu ainda estou em 4 bairros. Já cheguei a 4 bairros. Então, eu faço essa entrega. Certo. Entendeu? Então, existe todo um custo com relação a isso. Sim. Com relação a isso. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Eu entendi. O negócio Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você deve ser de Vila Velha, né? Isso. Não, eu sou da Serra, mas é próximo de Vila Velha. O município é Grande Vitória. Então, Serra, porque você mas falou... faz parte da Grande... Eu estou hoje na divisa entre Serra e Vitória. Vamos colocar Vitória. É porque você falou do Carone. O meu pai mora em Vila... Quando eu vou visitá-lo, aí eu passo lá no Carone, que é pertinho da casa dele. Certo. Por isso que como eu não conheço muita coisa, eu achei que foi. Então, como eu vou muito para Vila Velha, eu posso expandir o meu negócio para Vila Velha. Eu tenho essa... Aí o que acontece? Para eu ir para Vila Velha, eu vou pegar uma ponte aérea. Ok. Eu vou pegar um avião e de volta. Beleza. Tudo bem que eu não vou pagar estadia, eu não vou pagar alimentação, entre aspas. Mas isso tem que estar dentro do meu preço. Beleza. De alguma forma. A entrega tem que estar. Por isso que eu falei que você tem que fazer o cálculo. O grande problema é que as pessoas querem ir para o marketing digital, implantar um sistema sem ter cálculo. Esse cálculo ele é feito anteriormente. É uma estratégia. Você tem que sentar e ver quanto. Por exemplo, você está trabalhando no negócio, aí é precificar. Aí eu acho que a gente teria que fazer, eu acho que tipo assim, conversar com as pessoas em um outro momento também, mas a maior parte das pessoas que vendem errado porque não sabem precificar um produto. Você quer ver uma coisa? Principalmente quem trabalha, né? Eu sou a empresa, né? Você vende, você entrega, você vê o lucro como se fosse aquilo, o que eu paguei para o fornecedor, recebi o material, aí desse material eu tenho um monte de coisas que eu tenho que pôr aqui para vender lá. Eu tenho que pôr pelo menos 2 coisas aqui. Primeiro, eu tenho que colocar o meu lucro. Só que o meu lucro não pode contar o meu tempo. Aí você vai falar, Marcos, você pirou de vez. Não, não pirei. Imagina o seguinte, Débora. Você ficou doente. E aí, a Suzana vai vir fazer o serviço no seu lugar. Beleza? Aí, entendeu a ilustração que eu dei? Sim, sim. A Suzana vai trabalhar no seu lugar. Então, a Suzana está Sim. pegando o produto e levando lá. Você vai ter que pagar a Suzana, não vai? Sim. E nesse período que a Suzana está trabalhando, você está em casa. Mas você tem que ganhar. Porque quem inventou esse processo, o dono desse processo é você. Então, o lucro vai para os donos. Mas quem trabalha aqui dentro, ele precisa ser remunerado. Então, na realidade, você que criou, você precisa precificar essas 2 coisas. Uma é o seu tempo de trabalho e o outro é o lucro que você vai ter em cima. Se você não precificar isso, você não está se pagando. Você não está pagando porque você teve uma ideia, você construiu um processo. O processo ele tem que ser criado de tal forma que você, na sua ausência ele consiga funcionar e ele te dê lucro. Entendeu? Ou eu compliquei o processo? Não, entendi sim. Então, o bom seria você pegar alguém, você sentar
e elaborar com uma pessoa um planejamento financeiro. O que é o planejamento financeiro? Você saber quanto exatamente você compra, quanto vai custar cada etapa do processo e calcular o seu lucro. E um detalhe, aí eu não queria tocar nesse ponto que vai pegar mais tempo, eu vou encerrar agora, eu prometo. Porque eu vou falando e eu vou vendo que tem um monte de coisas que as pessoas não olham. Você pode vender muito, Débora, mas se você não olhar isso no tempo, você pode falir. Você pode comprar um produto por R$10 e vender ele por 50. Só que você tem que lembrar que você tem que receber para você dar conta de ter o capital de giro. Senão vai chegar um momento que você vendeu muito, o dinheiro está todo na rua e você não tem dinheiro para comprar mercadoria nova, ou não tem dinheiro para você sair com a sua família, você não tem... Ou seja, você quebrou com muito dinheiro para receber. Isso é porque a pessoa não fez o cálculo correto de giro do mês, do giro que precisa. Então, comprar bem... Que seriam as metas. Não é só meta, é você ver exatamente se o dinheiro entra, é um controle de fluxo de caixa. Por isso que todo empreendedor ele precisa ter um mínimo de entender como funciona uma empresa, porque senão ele vai quebrar. Quer ver uma coisa? Eu vou encerrar com essa fala para poder abrir outras, tá, Débora? Senão vai ficar muito o Marcos falando, e a ideia não é essa. Eu vou passar para os dois também. A ideia seria o seguinte: quando a gente está falando sobre isso daí, sobre venda, todo mundo que está aqui dentro precisa abrir os seus olhos. Débora não vende lingerie. O serviço da Débora não é vender lingerie. O serviço do Wilson não é vender coisas, né, para planejamento de internet. Isso é o que nós entregamos. Todos nós, Débora, somos gestores. E se nós não tivermos a capacidade ou treinamento como gestor, nós vamos quebrar a nossa empresa. Toda pessoa que é dono da empresa, ele precisa colocar na cabeça dele que ele é gestor. Ele não é professor, ele não ensina nada. Por exemplo, eu dou aula. O que eu ganho hoje é nas minhas aulas, mas eu não sou professor. Na minha empresa, eu sou gestor. Aí, um momento da empresa, eu vou lá dar aula. Mas quando eu estou sentado para tomar decisões da empresa, eu sou gestor. Você, Débora, é uma gestora. Então, você precisa de técnicas como gestora. Ficou claro? Débora? Sim. Então, Ficou assim, Marcos. Se você precisar de mais alguma ajuda, a gente vai conversando, porque como esse tema seu, ele é bem amplo, porque envolve outras questões, principalmente da área administrativa, aí eu acho interessante ter um outro momento para discussão também, tá bom? Mas obrigado, viu? Tá bom, muito obrigada. Espero ter ajudado. Obrigada. Wilson, o que você complementa, Wilson? O que você me diz aí? Deixa eu abrir seu som aí. Vocês não podem fechar o som. Você e o Antônio podem deixar o som aberto direto. Eu acho que eu já abri, Wilson. Foi. Foi sim. Basicamente, complementando, Marcos, que realmente quando a gente pensa na ferramenta cashback, o cashback, Débora, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta principalmente de fidelização de novos clientes. Então, ele é uma ferramenta de interação, porque quando você devolve esse cashback, você está sempre em contato com esse teu cliente. Ele é uma ferramenta de interação e ele também é uma ferramenta de fidelização de novos clientes. Vamos imaginar o seguinte: você tem um supermercado, não, vamos pegar uma drogaria. Você tem remédios, tá? Você tem familiares, né? Que você precisa comprar remédios de uso contínuo, e você tem uma ferramenta, uma drogaria que te devolve cashback e que te permite o pagamento em cashback. Você vai comprar sempre nessa drogaria, ou você vai comprar em outra drogaria que não te dá essa funcionalidade. Você vai procurar comprar, provavelmente,
na drogaria que te dá essa ferramenta. Então, se você vende produtos, devolvendo uma parcela, e aqui a gente não está pensando em percentuais, 5, 10, 15, 20%. A gente está pensando numa ferramenta. Olha, você compra comigo e uma parte do seu dinheiro vai ser devolvido. Então, a gente pensa cashback, a gente pensa como essa ferramenta numa forma de atração de novos clientes. Esse é o principal diferencial. E por que eu falei também, eu usei o termo diferencial? Porque a tua concorrência não estará fazendo isso. Então, você se diferencia no mercado. Então, você, olha, comprou comigo, você tem cashback. Dinheiro de volta na sua compra. Dinheiro, ponto, bônus, desconto. A ferramenta. Você tem um diferencial positivo em relação a toda a sua clientela, toda a sua concorrência, perdão. Seus concorrentes não fazem o mesmo que você. Você se diferencia deles. Então, cashback, no exemplo que eu usei, é uma ferramenta de, primeiro, atração de novos clientes. Segundo, fidelização de clientes. Né? E aí, sim, de todos os clientes, porque se você está dando cashback para os clientes que estão entrando, não tem muito sentido você não bonificar seus clientes antigos com o mesmo benefício. Mas aí você está atraindo uma gama de novos clientes. E se você conseguir pensar numa maneira que a tua clientela, se trouxer novos clientes, sejam bonificados de alguma maneira também, aí você tem ouro em pó. Porque além deles continuarem com você, fidelizados, interessados no teu trabalho, eles também vão fazer a atração, eles próprios terão interesse em fazer a atração de novos clientes para o seu próprio trabalho. Então, é uma ferramenta de atração de clientes e é uma ferramenta de fidelização. Então, esse, na minha opinião, olhando o mercado como ele se apresenta hoje, é a principal vantagem de você ter o cashback como uma ferramenta que você utilize no seu trabalho. Você se diferencia, você atrai clientes e você faz com que seus clientes possam trazer clientes para você. Só essa complementação, Marcos. Obrigado. Toca daí. Show. E aí, Antônio? Está aberto, Antônio? Pode falar, Antônio. Fica à vontade. Estou complementando aqui, os meus colegas já falaram com bastante propriedade sobre o assunto. A lógica é exatamente essa. Você precisa gerar um relacionamento muito forte com o cliente. Quanto maior o relacionamento, maior a condição de você manter esse cliente contigo. Porque conquistar um cliente não é uma coisa tão simples. Não interessa o setor. Como citar o exemplo da Débora, né, que falou agora há pouco, lingerie e cosméticos. Então, ela conquista um cliente novo. No momento que ela conquistou esse cliente novo, ela precisa manter esse cliente. Se esse cliente comprar uma vez só dela e ela perder essa cliente, porque tem outras pessoas que oferecem um produto também semelhante, isso é uma grande perda. Manter essa cliente é fundamental. Então, no momento que você tem ferramentas, como, né, os colegas aqui colocaram, você consegue ter um relacionamento com ela. E esse relacionamento pode fazer com que, quando ela precisar de novo, marcar emocionalmente ela. Essa é a lógica. Mas, claro, para você não ter prejuízo, você precisa fazer isso com muito planejamento. O teu planejamento tem que ser muito bem feito, porque você não pode fazer isso tendo prejuízo, naturalmente. Aí é todo o planejamento prévio, logicamente, né? Tem que ser feito antes, para ver como você pode fazer isso. Eu considero errado também aumentar os preços para fazer uma falsa promoção, por exemplo. Você dá um desconto, mas você aumenta o preço. Não tem sentido. Mas para fazer determinada coisa, você tem que analisar como fazer. Tem que analisar muito bem, com um profissional, ou dependendo do tamanho do negócio, né, você mesmo fazendo, analisando, mas ter isso muito bem pontuado, tem que ser a ponta do lápis ali, você vai gerar o relacionamento. E, como o Wilson falou, quando você pega os clientes antigos,
você tem um cliente antigo, mas nada impede que você venha a perder esse cliente antigo também em algum momento. Isso vale para qualquer setor. Então, no momento que você tem essas ferramentas, você contribui muito com a fidelização desse cliente. E manter os clientes antigos é fundamental. Não adianta assim você tem 100 clientes, por exemplo, e aí você conquista 10 novos e perde 12. A balança não está dando certo. Você está tendo prejuízo nessa negociação. Então, primeiro, você mantém os clientes que você tem. E segundo, você trabalha para conquistar novos clientes. Tem alguns negócios que é mais fácil manter os clientes antigos e difícil conquistar novos. Aí, cada setor tem as suas particularidades. Tem que ser analisado com as suas estruturas. Exato. Mas é isso. É muito bem colocada a lógica. É exatamente isso. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui de clientes, como a última fala do Antônio é legal, porque quando a gente estuda segmentos separados, a gente vai ver que nós temos forma de fidelizar diferentes e a forma de um pular para outro totalmente diferente. Vou dar 3 exemplos práticos. Por exemplo, olhando para cá, alguns aqui trabalham com produtos que, por exemplo, uma lingerie. Lingerie, dependendo de como ela é, você vai ter várias pessoas trabalhando com o mesmo produto. Então, assim, você pula muito fácil de um para o outro, porque os produtos são parecidos. A ideia maior que vai estar lá é como você trata, porque a mulher, quando ela vai comprar isso, tem todo um emocional por trás. Então, quem vai vender isso precisa lembrar que está vendendo para a mulher e precisa atender toda aquela roupagem da mulher ali. Tá? Porque tem um significado para ela comprar aquilo dali. Então, você precisa, ao mesmo tempo que é mais fácil ela sair, porque o produto é próximo, o que vai conectar é mais uma parte emocional. Por exemplo, uma coisa mais difícil de sair. Eu já trabalhei com várias escolas e pegava campanhas de matrícula e tudo. Eu lembro que a maior campanha de matrícula que a gente fez foi no sistema COC de ensino. A gente colocou, de um ano para o outro, nós colocamos 300 alunos numa escola. A escola tinha 1.200 alunos, colocamos 1.500 alunos. Só que, quando você faz isso, você tem que lembrar que pai não troca de escola por qualquer motivo. Porque tem toda uma fidelização por trás, tem toda uma experiência por trás. Então, quando ele vai fazer isso, você vai até o coração dele. Você tem que ir aonde ele está. Você tem que ir para atender as expectativas desse pai, naquilo que ele não está. E um pai sair de uma escola, cara, a escola tem que fazer muita burrada para ele perder um pai. Então, um macete, por exemplo, da lingerie conheço e aí eu vou ver sempre algo que eu vou entregar para essa mulher. Então, perceba que o fundo emocional é sempre quase o mesmo. No caso da escola, se eu estou mexendo na escola, se eu tiver algo novo, algo envolvendo os alunos, no máximo de 6 em 6 meses, esse aluno não sai. Se ele estiver envolvido junto com a direção da escola, se a direção da escola envolve a escola, envolve os alunos e pergunta deles o que eles gostariam de fazer de diferente e vai caminhando junto com eles, a tendência é que esses alunos não saiam, porque esses alunos que escolhem, é o aluno que escolhe a escola, e ali você vai ter uma força para trazer mais gente, porque quando você vai fazer um evento que a criança gosta, a criança convida outra criança. Então, é legal a gente começar a parar e pensar assim, qual é o público? Aonde que eu estou? Qual é o segmento? O que esse cara que está comprando de mim, o que tem na parte de trás do processo? Para de olhar o primeiro plano. O primeiro plano é aquilo que o cara recebe. Só que quando ele recebe o produto, tem algo por trás, que é a parte emocional dele, é onde ele toma a decisão. Aí vem, você precisa atender essa parte de trás, tá bom? Antônio, você quer me ajudar aí, falando um pouco dessa parte de como a pessoa compra na parte emocional, como isso é importante mexer com essa parte emocional desse sujeito? O Wilson, se quiser também ajudar, pode falar, Antônio. Pequenos acréscimos, assim, o básico, quando a gente vai vender, é gerar essa correspondência. O relacionamento, a pessoa tem que sentir que existe algo
pessoal na história. Por mais pessoas hoje, as nossas vidas elas são muito dissociadas, né? A gente acaba comprando coisas sem nos relacionarmos com aqueles que nos vendem. Mas quando você consegue ter um relacionamento com o teu cliente, você acaba é o maior processo de fidelização que existe. Mas aí, claro, como que você se relaciona? Com essas ferramentas, né? Elas permitem, porque você está dando algo para ela, você está permitindo a ela, entre aspas, ganhar alguma coisa. E isso facilita o processo. Essa pessoa acaba confiando em você, porque você está cumprindo, você está fazendo uma promessa para ela, você está cumprindo essa promessa, entram vários mecanismos, né, aí. E, claro, o Marcos falou antes assim que você não pode se queimar no sentido assim de fazer algo que por lá a verdade e tal. Isso é fundamental. Se o teu cliente perceber que você está faltando com a verdade, acabou. O relacionamento de confiança acaba. E se você não tiver essa confiança, porque às vezes assim você pode não fazer isso por maldade. Você teve que aumentar o valor do produto porque foi uma necessidade pelos cálculos que você não tinha feito inicialmente. Mas independente disso, se você não fizer da forma correta isso, né, você pode comprometer a tua empresa, o teu negócio. Então tem que ser com muita cautela, né? Gerar confiança é fundamental. Isso em qualquer setor, não interessa o que você vende. Se você vai vender, o teu cliente tem que confiar em você integralmente. Seja o setor de cursos, seja o setor de cosméticos, seja mercado, drogaria, qualquer coisa. É necessário que haja essa confiança. E por mais que as pessoas estão dissociadas, as pessoas estão afastadas umas das outras, mas se a pessoa começar a confiar em você, você vai conquistar o cliente. Para a primeira venda e para as vendas subsequentes. Tem algumas coisas que, por mais, dependendo daí de cada setor, né, a gente fazer essa análise tem que conversar com a pessoa e ver o setor dela. Né? Tem setores, por exemplo, automóveis, tem pessoas que compram um carro, vai ficar anos com aquele carro. Mas mesmo assim, se aquele cliente voltar a comprar de você, se você conquistar esse cliente, é muito importante para o vendedor de automóveis que essa pessoa compre de você novamente. Eu sei que o Marcos, há pouco, agora comprou um carro novo, né, Marcos? E se o cara conquistou você na venda desse veículo, e você daqui a uns anos, sei lá, quando você vai trocar de carro de novo, você voltar lá, para ele é fundamental isso. Mas para que isso aconteça, ele tem que ter tratado você muito bem. Tem que ter entrado na questão emocional. Eu sei que ele vendeu para você o carro que você queria. Agora, se ele fez todo o papel dele, aí não sei. Né? Mas a questão é que é possível fidelizar nessa lógica de se aproximar das pessoas. E não são apenas detalhes. Porque o cara pode nunca mais falar com o Marcos, nunca mais, entre aspas, né? Porque é por um tempo, por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Daí daqui a 3 anos o Marcos vai lembrar, eu quero comprar aquele carro de novo. E aí ele conquistou o cliente com a venda, e mesmo sem fazer contato nenhum por 3 anos, o cliente foi conquistado. Só dando um exemplo bem prático agora. E olha que coisa maravilhosa, eu não precisar investir em publicidade mais e ter um cliente que 3 anos atrás comprou comigo e volta para comprar. No próximo momento que ele for comprar um carro novo. E tem bens que você compra todo mês, compra a cada 2 meses, a cada 3 meses. E esse retorno é fundamental. É talvez mais importante, claro, a gente tem que conquistar clientes novos também, mas a fidelização do cliente, nossa, é fundamental. Show. E o que você citou aconteceu comigo agora. Eu comprei o meu carro em 2014 na concessionária de Vitória, na Toyota de Vitória, na Curumá de Vitória. Aí eu entrei em contato com eles para conversar com a vendedora. A vendedora estava de férias. Aí eu falei, cara, não vou em Vitória, moro aqui do lado da Curumá da Serra, vou na da Serra. Fui lá, fiz 2 vezes o test drive, olhei e tal. No final, o cara estava me passando uma pulga atrás da minha orelha, porque uma hora ele dava uma informação e tal. Falei, bicho, tem alguma coisa errada aí. Mas uma hora ele falava que dava, outra hora falando da câmera de ré. Aí eu liguei para a Vitória, falei, tô querendo falar com a fulana. Ela voltou hoje. Deixa eu falar com ela. É o seguinte, eu estou comprando carro, está lá na Serra, ele passou isso, mas eu estou conversando da câmera. Ela, não, Marcos, essa câmera não faz o que você está falando. Ele está te dando uma câmera menor e lá na frente vai dar problema.
Eu falei, então eu estou colocando aí, você se vira, o que você faz melhor para mim? Porque eu já tenho tudo isso aqui. Eu quero mais, mas eu quero aquela câmera. Ela falou, não, deixa eu conversar. Aí rodou, colocou mais um item, me ligou, ó, tá aqui, assim, para lá. Ou seja, ela falava a verdade. Ele estava colocando... Ou seja, quando eu descobri, ele perdeu 2 rodadas de carro comigo, o tempo que ele rodou, o tempo que ele teve que ir lá negociar, e no final das contas ele perdeu para uma outra vendedora. Então, essa parte de falar a verdade, ela é muito importante, porque o carro, o que a gente comprou, marca com o vendedor. O vendedor é o que nós compramos. O vendedor tem a ver, marca nele a experiência emocional da compra. Você é aquilo que eu comprei. Então, tem que tomar muito cuidado. Vai lá, Wilson, você ia falar alguma coisa? Pode falar, Antônio. Um comentário bem breve, cortando um pouquinho aqui, isso que o Marcos falou. Nós estamos falando do Marcos. O Marcos, ele é especialista em inteligência emocional, ele entende todo o processo. Mesmo assim, o vendedor vai influenciar. Não é que vai influenciar, vai marcar porque fez algo que é importante para ele. Sim. É ele que entende todo o processo, porque ele entende tudo que está por trás disso. A grande maioria das pessoas não entende o que está por trás, simplesmente sente e fideliza. Esse é o ponto. Só que nós que vamos vender, nós temos que entender o processo, porque aí fica muito mais fácil. Né? Só complementando isso, porque realmente a coisa funciona dessa forma. Né? É assim, para mim também, da mesma forma. Algumas pessoas marcam, outras não. E se essas marcaram positivamente, eu vou comprar lá de novo. Simples assim. Show. Wilson, quer falar alguma coisa? Antes do Wilson entrar, já se prepara aí, Wilson, vou abrir o som. Eu quero ver se tem mais alguma pergunta. Se não houver, nós vamos encerrar, tá bom? Depois da fala do Wilson, se não houver nenhuma pergunta, nós vamos encerrar por causa do horário. Wilson, fica à vontade. Complementando, Marcos, em cima de tudo que foi falado, a gente precisa observar um detalhe muito claro. O custo de aquisição de um novo cliente é infinitamente maior do que o da manutenção de um cliente antigo. Primeiro detalhe que precisa ser observado. Custa muito mais caro você conquistar um cliente novo do que você manter seus antigos. E aí, por exemplo, esse exemplo da compra do carro do Marcos deixa isso muito claro. A vendedora de 2014 conquistou a confiança dele e por qualquer motivo ele não conseguiu acessá-la. Precisou fazer a compra e, lógico, ela estava de férias. No momento que ele se sentiu inseguro por qualquer motivo que a gente não vai abordar aqui agora, a quem ele recorreu? A vendedora da confiança dele. Então, ela conquistou o cliente em outra cidade. Né? Não é tão longe assim, mas Serra para Vitória é uma distância considerável. Então, você tem que observar isso. O custo de manutenção de o custo de aquisição de um novo cliente é muito maior do que o custo de manutenção de um cliente antigo. E, primeiro detalhe. Segundo detalhe, 100% das compras que nós realizamos, por qualquer motivo, estão baseadas em fatores emocionais. O professor Antônio deixou isso muito claro e é um fato. A gente usa o nosso racional para justificar essa compra, mas a compra é feita emocionalmente. Nesse aspecto, logicamente, Marcos e Antônio vão justificar muito melhor do que eu, mas o fato é, nós compramos baseados em motivos emocionais. A emoção dita 100% nas nossas compras e nós utilizamos o racional, nosso lado racional, para justificar essas compras feitas. Então, em função disso, nós que vamos vender, temos obrigação, a palavra é pesada, eu sei, me desculpem, mas a palavra é essa, nós temos a obrigação de aprender como funciona esse processo, como funciona a cabeça do nosso cliente, como funciona a cabeça do nosso consumidor. Assim, nós teremos chance de vender muito mais para eles. E, em cima disso, Marcos, eu acho que a gente pode fazer uma finalização com essa parte. Você compra com emoção e não pela razão.
É muito mais caro você conquistar um cliente novo do que você manter um cliente antigo. Se você mentir para o seu cliente, você o perdeu para sempre. E provavelmente sai do mercado, porque você leva tempo para criar uma reputação e instantes para perdê-lo. Então, acho que se a gente lembrar desses tópicos, a gente tem, lógico, falta falar de estratégia, isso é muito caso a caso, cada caso tem que ser observado individualmente, mas acho que esses tópicos, de uma certa maneira, reduzem o que a gente está falando, não só no marketing digital, mas na venda como um todo, na vida como um todo. Da minha parte, acho que é isso, meu amigo. Se não houver perguntas, a gente pode começar a se despedir por aqui. Boa noite a todos, agradeço a participação. Gente, boa noite. Obrigado a todos. Antônio, fica à vontade para se despedir e logo depois a gente para a gravação. Uma ótima noite a todos. Agradeço muito pela participação. É ótimo sempre estar aqui com vocês. E estou à disposição também. Vou colocar aqui do lado no chat o meu site, os contatos, bem rapidinho. E caso vocês tenham contato, estou sempre à disposição aí também. Grande abraço e muito obrigado. Obrigado a todos. Quem quiser participar, lembra que nós estamos fazendo o congresso. Amanhã tem outro programa, né? Todos os dias nós temos programas. Se você quiser mais informações, entre em contato com a gente. Pode estar mandando direto aí para o WhatsApp. Eu vou deixar o meu WhatsApp também, para ficar bem à vontade para quem quiser entrar. Tem um contato aí do Wilson, o Antônio também já colocou, né? Amanhã nós temos um novo encontro e se precisarem de alguma coisa, estamos à disposição. Fiquem com Deus. Estamos parando a gravação agora. Boa noite para todos.